Boa noite, meu nome é Luciana. Hoje eu sou gerente farmacêutica da Drogavet, São Paulo. Eu vou pedir desculpas pela minha voz, que está um pouquinho rouca, mas acho que a gente vai conseguir desenvolver bem o assunto, certo? O assunto de hoje a gente vai falar sobre medicamentos manipulados, sobre os mitos e verdades a respeito desses medicamentos. André, como eu faço para passar? Setinho aqui. Certo. Então, vamos falar sobre um pouquinho sobre a história de como surgiu a farmácia magistral. A, a história da farmácia, na verdade, ela se mistura um pouco com a história da civilização, né? Desde os primórdios, lá desde da época das cavernas, o homem sempre buscou, através de artifícios, alguns subterfúgios para tratamento de doenças e enfermidades. Então, falar sobre a história da farmácia, a gente ficaria aqui horas contando como ela se desenvolveu e como os medicamentos chegaram até nós, certo? Então, a farmácia magistral, basicamente, na sua origem, ela é uma das mais antigas, né? Elas se iniciaram com essas farmácias que manipulavam os remédios de forma meio que artesanal e, e elas ficaram bem populares no final do século XIX, começo do século XX, no século XIX, onde tinham as boticas ou oficinas farmacêuticas, onde os práticos e os farmacêuticos conseguiam manipular esses medicamentos é, e através do convívio com o médico, determinavam, enfim, quais medicamentos eles poderiam fazer dentro dessas boticas. Era extremamente artesanal, mas eles conseguiam ajudar bastante na parte medicinal, promovendo a cura, ou, enfim, ou pelo menos o tratamento. Põe aqui. Desculpa, gente. E no início do século XX veio o advento das indústrias farmacêuticas, né? Com a intenção de regulamentar e de aumentar o alcance dos medicamentos, a indústria tomou conta do mercado, trazendo os medicamentos que hoje a gente chama de medicamentos de referência, ou medicamentos ou especialidade farmacêutica. O que facilitou muito, né? Porque o medicamento conseguiu chegar a lugares que ele não conseguia chegar anteriormente. Popularizou, melhorou a parte de preço e tudo mais. Mas se perdeu a origem real da farmácia, que era promover a saúde de uma forma mais individualizada, com uma identidade mais potente, no caso, para obter resultados mais favoráveis. E aí, nos anos 80, a farmácia magistral volta com força e ela volta com uma nova denominação, né, que é a denominação de farmácia de manipulação, que é o mais popular, onde a gente escuta todo mundo falar, vou manipular meus remédios e etc. E com a vinda da farmácia de manipulação, com o retorno da força da farmácia de manipulação dos anos 80, começou a existir uma necessidade de regulamentação do setor, que foi sendo regulamentado a partir dos anos seguintes, certo? Então, é aí que acontece a retomada da farmácia magistral. Onde a Drogavet entra nesse cenário, né? A Drogavet, ela foi concebida a partir de uma ideia de uma farmacêutica, da doutora Sandra, que, entendendo a necessidade de um animal dela tomar um medicamento e ele não tinha como, ele não se adaptava aos medicamentos de referência, porque eram cápsulas, ele era mais velho, enfim, não conseguia tomar. Ela decidiu, dentro da experiência dela na farmácia de manipulação, começar a fazer formas farmacêuticas que conseguissem atender os animaizinhos, certo?
E aí dessa ideia surgiu a Drogavet em 2004. Então a Drogavet ela é concebida a partir da ideia de melhorar o tratamento dos animais que precisam dos mesmos, né? Ou seja, precisa fazer uso de medicamento. A gente sabe que o medicamento de referência ele não é fracionável e, enfim, a maioria deles são em formas farmacêuticas que são difíceis de você adaptar. Então, a partir dessa ideia, foi criada a Drogavet com o intuito de melhorar realmente a saúde animal. Por que eu estou falando isso? Né? Porque quando a gente fala de farmácia de manipulação, vem uma série de dúvidas na cabeça de qualquer pessoa, principalmente do médico prescritor, né? No caso de vocês, o médico veterinário. Eu trabalho na área magistral há 25 anos e há 5 anos eu estou na área veterinária exclusivamente. Né? E eu percebo que as dúvidas elas são bem recorrentes. As pessoas elas têm uma ideia um pouco obtusa de como funciona uma farmácia. Né? A primeira ideia que vem na cabeça é que uma farmácia de manipulação, ela vai lá no fundo e mistura algumas coisas para que aquilo tenha uma funcionalidade, e não é assim. Né? Então, o objetivo maior hoje é que a gente converse a respeito desses mitos e verdades que são ditos para a gente na hora de você obter um medicamento numa farmácia assim. A Drogavet ela como pioneira no ramo da farmácia magistral veterinária, ela tem muito a agregar e ela pode mostrar para vocês que o caminho da manipulação, ou seja, personalizar esse medicamento para o seu animal pode ser muito mais favorável do que você possa imaginar. Então, e eu acho que é um braço auxiliar incrível para o médico veterinário, porque ele pode descobrir várias possibilidades de tratamento, certo? Sem ser tão invasivo ou agressivo para o pet, tá? Então, algumas dúvidas que surgem, que vamos trabalhar aqui com mitos e verdades. Primeira delas, medicamentos manipulados são feitos artesanalmente, sem controle nenhum, né? Isso é mito ou verdade? É um mito. Os medicamentos manipulados, de uma certa forma, até são feitos artesanalmente, porque eles são individualizados, né? Como funciona uma farmácia de manipulação? O medicamento, o prescritor prescreve, ele faz a receita, essa receita é levada até a farmácia e o farmacêutico ou o veterinário, no nosso caso, pode fazer essa avaliação da prescrição para que ela seja manipulada. Mas isso é artesanal? Não, ele só é individualizado, mas não é artesanal. A gente tem processos muito robustos dentro da farmácia hoje, que determinam como a gente vai fazer, quais controles nós vamos fazer em cima tanto da matéria-prima quanto do produto acabado. Ou seja, falar que o medicamento manipulado é menor é uma mentira. Tá? Ele é um medicamento tão eficaz quanto qualquer outro medicamento que sofra análises numa indústria, por exemplo. Eu costumo dizer que hoje uma farmácia de manipulação ela funciona do mesmo jeito que uma indústria, um tamanho menor, né? Ou seja, os controles são os mesmos, apenas o tamanho que é menor, tá? Então, para mim, fica claro que isso é um mito. Né? Outro mito: medicamento manipulado é mais barato. E isso foi vendido pela área magistral durante muito tempo, né? Ah, o medicamento manipulado é mais barato. Não, ele não é mais barato. Porque você precisa pensar o seguinte: para que a farmácia ela obtenha resultados bons em cima dos produtos que ela vai manipular, ela precisa adquirir medicamentos, matérias-primas de fornecedores qualificados, com comprovação de eficácia, etc. Então, nem sempre eu vou conseguir baratear um preço. E existe aquela ideia meio mascarada de que a farmácia de manipulação existe apenas para copiar medicamentos industrializados. Isso não é real. Muito pelo contrário, né? No caso da veterinária, a gente sai na frente, porque esse medicamento é muito personalizado. Ele vai ser feito de acordo com as características, tanto de raça, peso daquele animal,
para que ele possa usar a dose ideal para ele no tipo de tratamento que o médico prescrever. Então, nem sempre vai ficar mais barato. Pode ser que um caso ou outro aconteça, mas isso não é uma realidade. Medicamento manipulado não precisa de receita. Isso é mito ou é verdade? É mito. Porque outra máxima que as pessoas têm, é manipulado, eu vou ali na farmácia e peço para fazer e tá tudo certo, eles vão fazer. Não, não é. A prescrição é soberana para a gente, como profissional da área da saúde. Então, a Drogavet, ela só faz medicamentos em cima de receituário, ou seja, o médico precisa fazer a prescrição médica, ele precisa entender o que vai ser necessário e fazer aquela prescrição para que a gente possa, em cima disso, manipular o medicamento. Eu não posso, como farmacêutica ou como profissional da saúde, subjugar a ação clínica daquele veterinário e simplesmente indicar qualquer tipo de remédio para o pet de um tutor que vem aqui. Então, hoje, a farmácia magistral, ela, principalmente a Drogavet, ela trabalha com medicamentos prescritos, ou seja, eu preciso que a receita exista, eu preciso que aquela avaliação tenha sido feita para que a gente possa manipular, porque a gente não quer em nenhum momento interferir no tratamento do animalzinho, né? Ou seja, o médico prescreve a gente faz B. Isso ficou muito popular, essa ideia ficou muito popular por conta justamente da drogaria, né? Que os medicamentos de referência eles são facilmente indicados por um balconista e isso fez com que as pessoas achassem que, como manipulação era um acesso menor, as pessoas podiam chegar e fazer o que elas bem entendessem. Isso não acontece, ok? Outro mito, outra pergunta, outra afirmação, perdão. Medicamento manipulado não faz efeito como industrializado. Isso também é mito, sabe? Mas não, eu comprei o remédio de referência e ele fez, foi diferente. A gente já tem essa experiência muito contrária aqui, sabe? Do tutor falar assim, olha, eu sou muito grato à Drogavet, porque desde que meu tratamento começou a ser feito, na dose adequada para o meu pet, o sucesso foi muito mais rápido, ou seja, a gente conseguiu um resultado mais rápido do que anteriormente. Então, isso é um mito também, porque as pessoas, a gente compra. Então significa, Luciana, que o medicamento industrializado faz menos efeito. Não. Desde que ele seja o mesmo sal, feito nas mesmas condições, o efeito será o mesmo. Qual é a vantagem da manipulação? A manipulação ela tem a vantagem de você adequar o tipo de tratamento para o tipo de tratamento, os medicamentos que são necessários, fazendo com que o animal não tenha tanto estresse, ele consiga aderir ao tratamento sem cuspir ou perder aquela medicação. Então, como a gente tem esses artifícios dentro da farmácia, faz com que o tratamento fique mais divertido e mais eficaz. Mas nu e cru, o medicamento manipulado faz tanto efeito quanto industrializado, desde que eles sejam feitos em uma farmácia séria ou numa indústria séria também, que siga as boas práticas de manipulação e que atendam todos os requisitos normativos que estão no mercado. Lembrando que nós, da farmácia de manipulação, sofremos anuência do Ministério da Agricultura, então a gente segue toda a legislação pertinente à manipulação de medicamentos veterinários que são regidos pelo Ministério da Agricultura, tá bom? A próxima, medicamentos manipulados aumentam a adesão ao tratamento e diminuem o estresse animal. Pronto, isso é uma verdade, né? E isso é um dos grandes diferenciais da farmácia magistral, ou seja, do manipulado Drogavet, por exemplo, onde você consegue com que o animal melhore a adesão ao tratamento justamente por conta das formas farmacêuticas variadas, que foi a ideia inicial de formar a farmácia, certo?
Por exemplo, gatos. Hoje a gente tem o gel transdérmico, que você consegue fazer a aplicação numa área bem pequena da orelhinha dele, onde tem menos pelo, e você consegue trabalhar com medicamentos para dor sem estressar o animal, né? Outras formas farmacêuticas são as formas divertidas, né? Ou seja, você faz o medicamento em forma de calda, de molho, ou uma suspensão, um xarope com flavorizante doce. Isso faz o momento do medicamento ser divertido, né? Estressante, né? Imagina pegar um comprimido e tentar colocar na boca do gato. Isso é muito estressante para ele, entendeu? Então, se você tem alguns artifícios para que você possa melhorar essa hora da medicação, muito melhor, né? Então, realmente, os medicamentos manipulados aumentam a adesão ao tratamento. Então, isso é um ponto muito positivo dos medicamentos que você, na hora de fazer a escolha da prescrição, principalmente para animais que vão fazer uso de mais de um medicamento, para ficar mais fácil de administrar. Um medicamento personalizado de acordo com o peso do animal? Sim. Né? O que facilita bastante o tratamento do veterinário, porque ele sabe que aquele medicamento vai ser feito exatamente para o fim desejado, com o peso daquele animalzinho. Então, não existe a chance do tutor passar a dose, dar ou uma superdose ou uma subdose, ou seja, ele vai passar exatamente, vai administrar exatamente o que foi pedido. Veja, uma outra grande vantagem que eu não lembro se a gente vai falar mais para frente, mas eu vou já dar uma dica diminui consideravelmente a medicação sem autorização, né? Por exemplo, quando a gente manipula o medicamento, a gente manipula a dose para aquele animal de acordo com o peso e a quantidade para o tratamento prescrito. Ou seja, se o doutor prescreve 30 dias, a gente faz 30 dias de tratamento. Isso não acontece com medicamento industrializado. Ele vai comprar uma caixa, 2 caixas, e se o animal melhorar, ele compra e ele continua dando a medicação. Então, uma das grandes vantagens também é evitar o uso indiscriminado do medicamento sem prévia avaliação do veterinário. Então, é uma coisa para colocar aí a respeito do medicamento manipulado. Farmácia de manipulação não tem padrão e boas práticas, né? A ideia que se tem é de que as coisas funcionam muito empiricamente, isso não é real. Como eu falei anteriormente, a farmácia de manipulação hoje ela sofre anuência de órgãos públicos que são responsáveis por fiscalizar. Esses órgãos eles criaram legislações específicas. Dentro dessas legislações, a farmácia tem obrigatoriamente que seguir os critérios determinados por eles, que são critérios bem rígidos, né? E a partir daí cria-se as boas práticas de manipulação. Então, hoje existe padrão em todos os processos feitos dentro da DrogaVet, desde a aquisição de material até a saída desses produtos daqui. Então, hoje a gente tem uma instrução normativa exclusiva da área de manipulação, que é a IN 11 de 2005, que foi quando surgiu a necessidade do órgão de parametrizar, né, de deixar as coisas mais organizadas dentro do setor. E a gente segue essa legislação à risca. E essa legislação fala sobre boas práticas e sistema da garantia da qualidade, ou seja, uma farmácia de manipulação hoje, ela precisa, ela necessita ter padrão e boas práticas, senão ela não vai conseguir atingir os objetivos e nem ter tratamentos tão eficientes quanto ela se propõe. E nesse ponto a DrogaVet é líder no mercado, ela está muito confortável, porque a gente segue realmente todas as especificações exigidas pelo Ministério da Agricultura. Ok? Perdão.
Só a indústria tem o setor de pesquisa e desenvolvimento para garantir a qualidade dos produtos. Isso é um mito. Como a Drogavet hoje ela é uma rede de franquias, né? A gente tem dentro da nossa franqueadora uma área de pesquisa e desenvolvimento. Então, embora nosso foco seja ser uma farmácia de manipulação, ou seja, a gente não precisa registrar o medicamento para que ele possa ser manipulado, porque ele é individualizado, ou seja, eu não vou fazer em larga escala. Esse medicamento ele vai ser feito um a um para cada animal que entra dentro da farmácia. Então, por eu ter esse tipo de, de demanda, a gente poderia achar que a gente não precisa pesquisar, eu vou fazer cópias do que está no mercado. E isso não acontece principalmente no caso da Drogavet. A Drogavet ela investe na parte de pesquisa e desenvolvimento. Todos os medicamentos que a gente compra, ele passa por um processo de pesquisa, de testes. A gente testa tudo antes de jogar dentro do mercado, ou seja, de divulgar e de falar o que prescrever, como prescrever. Então, isso é um grande diferencial nosso, inclusive, né? Porque, como eu falei, eu em 25 anos de formada, com a minha experiência hoje na Drogavet, vejo o quanto ela é grande nesse sentido, porque realmente existe esse incentivo à pesquisa. Hoje a gente também está dentro de algumas universidades entendendo e ajudando no desenvolvimento de novas possibilidades terapêuticas. Então, existe sim uma área que está estudando e está tentando melhorar ainda mais a qualidade dos medicamentos, certo? Compromisso com a saúde animal. A Drogavet tem 100%. Né? E por que eu estou falando isso? Porque é importante frisar o pioneirismo. Né? Como a farmácia, como um ambiente comercial, ela tomou algumas proporções de que antigamente, hoje não mais, porque agora já existe uma regulamentação, ou seja, para a farmácia manipular o medicamento veterinário, ela precisa ter a, a autorização do Ministério da Agricultura, mas no passado as pessoas iam se aproveitando dessa situação e fazendo medicamentos veterinários que têm uma outra característica, um outro modus operandi, ou seja, você vai fazer isso de outra forma, você vai trabalhar em cima de outras formas farmacêuticas, você vai ter que ter um outro tipo de trabalho em cima. E a Drogavet, ela é pioneira nisso e ela trabalha 100% com o compromisso de melhorar a vida dos animais. Então, isso é importante para o prescritor veterinário que está aí na outra ponta, para ele entender qual é o compromisso real da Drogavet em relação a isso, sabe? Porque realmente, hoje em dia, existem vários lugares que possam querer manipular e possam até ter condições para isso, mas não tem know-how e nem exclusividade em cima desse meio. Ou seja, a gente trabalha 100% para os animais, 100% com saúde animal, tá certo? O manipulado Drogavet permite associação com 2 ou mais ativos? Sim, e claramente isso também para mim é uma vantagem. Como a gente falou, né, já é estressante tomar a medicação. Aí o animal está muito crítico e precisa tomar 4 ou 5 medicamentos diferentes. Onde a farmácia de manipulação ajuda? Onde o medicamento manipulado ele ajuda? Ele ajuda na medida em que alguns desses ativos, depois de estudados ou avaliados pelo farmacêutico, eles podem ser feitos na mesma forma farmacêutica, no mesmo remédio, sem que eu precise comprar 5 medicamentos diferentes e administrar esses medicamentos para o animal. Então, uma das grandes vantagens e uma verdade é que o manipulado permite a associação desses ativos, fazendo com que a hora do medicamento não fique tão estressante para o animal, né? Tão pesado e tão estressante até para o próprio tutor, que
na hora de administrar, vai ter muita dificuldade. Formas farmacêuticas diferenciadas. Sim, outro ponto bem positivo e bem interessante da gente falar. A ideia da manipulação veterinária, principalmente da droga vet, surgiu da necessidade de administrar o medicamento de forma mais eficiente, sem estressar o animal. Então, com palatabilidade e etc., usando flavorizante. E hoje a gente tem uma gama muito grande de formas farmacêuticas que facilitam, porque às vezes o animal realmente tem dificuldade de tomar o medicamento. Então, hoje o prescritor, o médico veterinário, ele tem condições de escolher qual forma farmacêutica ele quer usar. Então, ele vai poder fazer a cápsula, que na verdade é uma forma farmacêutica bem comum, embora não diferenciada, porque alguns fármacos eles precisam ser feitos em cápsulas até por conta das características do mesmo. Perdão. Mas além disso a gente tem a gama das outras formas farmacêuticas, que são as flavorizáveis, né, que são as palatáveis. Então a gente vai ter os biscoitos, a pasta oral, a suspensão, o xarope, caldas, molhos, e aí tem as possibilidades do gel transdérmico, e aí por aí vai, a gente poderia falar aqui mais um tempo sobre isso. Aliás, dá um assunto, né, só sobre forma farmacêutica. Tem o filme oro-dispersível, que também facilita a administração. Então, ou seja, as formas farmacêuticas diferenciadas, de fato, fazem com que o medicamento manipulado ele ganhe um outro patamar, ou seja, ele consegue atender muito mais animais do que o medicamento industrializado, que geralmente a forma farmacêutica são as formas básicas, ou é cápsula, ou comprimido, ou líquido, que também não tem muitas possibilidades aí no mercado. Certo? A André parou aqui de novo. Uma farmácia não consegue ter um sistema da garantia da qualidade. A gente falou agora anteriormente sobre boas práticas, e aqui entra o sistema da garantia. Né? Uma farmácia de manipulação pode sim ter um bom sistema da garantia da qualidade. E a prova disso é que a Droga Vet de São Paulo, a primeira farmácia veterinária a conseguir o selo da ISO 9001. Ou seja, nós seguimos todos os requisitos necessários para garantir a qualidade do produto manipulado aqui dentro. Desde a aquisição de fornecedores qualificados, obtenção de matérias-primas de alta pureza, um controle de qualidade rígido, onde a gente vai fazer e garantir que aquilo que a gente comprou é o que a gente precisa para manipular aquele medicamento. A garantia dos medidores, ou seja, dos nossos utensílios de medição, balança e etc., que são sempre controlados por órgãos específicos, garantindo que o que a gente faz tem segurança realmente dentro das medidas estabelecidas, entre outras coisas. Então, uma farmácia consegue sim ter um bom sistema da garantia da qualidade. E isso deve ser uma coisa natural, porque qualidade não é diferencial, é exigência, né? Então, hoje, a gente não pode ter aquela impressão de que a gente faz as coisas no fundo do quintal. Não é assim que acontece. Existem controles bem rígidos para fazer com que tudo que saia de dentro de uma farmácia saia com a maior garantia possível de sucesso e de eficácia. Aqui entra o fornecimento de matérias-primas por fornecedores qualificados. Isso é verdade. Assim, no decorrer da minha vida profissional e até nos últimos tempos, sempre existem as mesmas perguntas, né? Ah, mas de quem você compra essa matéria-prima? Ah, ela é importada? Ela não é importada? Ela vem de onde?
Como você garante os requisitos estabelecidos? A gente só trabalha com fornecedor qualificado. Essa qualificação é uma qualificação rígida, que vai desde entrega de documentos até garantia das especificações estabelecidas entre farmacêutico e empresa que a gente compra. Fora isso, tem os controles de qualidade que a gente faz assim que a matéria-prima chega aqui. Então, comprei a matéria-prima, o Pimobendan chegou aqui, a gente vai avaliar todas as características que foram acordadas entre a gente e o fornecedor para saber se elas são atendidas. Como a gente faz isso? Fazendo algumas reanálises, né? Então, a matéria-prima chega, a gente vai lá, vai fazer caracteres organolépticos, densidade, ponto de fusão, solubilidade, para garantir os parâmetros estabelecidos na farmacopeia ou em algum compêndio oficial que garanta que aquela matéria-prima tenha características suficientes para atender às necessidades no tratamento a que ela vai se destinar, certo? Além disso, a gente também vai fazer o controle de qualidade do produto acabado, ou seja, depois de fazer o controle de qualidade do ativo em si, a gente também vai fazer o controle de qualidade do produto acabado. Então, todas as nossas matérias-primas são 100% laudadas, ou seja, eu tenho que saber a origem, ela é 100% rastreável, eu sei de onde ela veio, o que ele me forneceu, quais as características, se essas características foram atendidas ou não. Não é uma coisa simples, como eu comprar uma especialidade ali e vir aqui só transformar. Não, eu preciso e necessito que esses controles sejam muito rigorosos para que a gente garanta a qualidade do produto final. Certo? Ai, acho que não. Mas enfim. Bom, pessoal, basicamente, o nosso principal motivo da conversa aqui é trazer para vocês a importância de entender como funciona realmente uma farmácia magistral, uma farmácia de manipulação. No caso nosso, uma manipulação veterinária. Que não é uma coisa tão simples quanto se imagina, ou seja, não é uma coisa feita de qualquer jeito. Não, são controles bem rígidos. Acho que não tem um slide, mas eu posso falar aqui, por exemplo, como que você garante essa eficiência? Trabalhando com farmácias que realmente são sérias e acreditam no potencial de tratamento do medicamento manipulado. Então, a Drogavet, a gente tem vários exemplos, assim, que é a aplicação real do fator de correção, a abertura do canal médico-farmacêutico para entender quais são os pontos a serem melhorados, são os estudos dos recipientes, ou seja, os insumos inertes que a gente vai usar para potencializar ou neutralizar alguns fármacos. Então, o objetivo maior realmente é que a gente entre nessa conversa entendendo qual é o real papel da farmácia de manipulação hoje dentro do mercado. Com o advento da indústria, como eu falei lá no final do século XIX, começo do século XX, que entrou com força total, isso se perdeu no meio do caminho, né? Então, os tratamentos ficaram cada vez mais generalistas, sem essa individualização, e fez com que houvesse um afastamento do prescritor e do farmacêutico, ou, no nosso caso, pode ser também o veterinário. E esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é mostrar que a farmácia magistral tem um grande poder dentro da saúde pública, principalmente dentro da saúde animal, para melhorar o tratamento para melhorar a gama de possibilidades do prescritor e melhorar consideravelmente a saúde animal através de tratamentos muito mais divertidos e muito mais fáceis de administrar. Isso não significa que é feito de forma empírica. Então, acho que o principal objetivo mesmo hoje é a gente tirar as dúvidas, se elas existirem, em relação a esse tipo de medicamento.
eu me coloco à disposição, eu queria me colocar à disposição e a gente pode falar, se vocês tiverem alguma dúvida, a respeito dos medicamentos.